ao nosso Talk Planos, o espaço onde a gente conversa sobre gestão de carreiras, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas dentro das corporações e traz pessoas para proporcionar aí novas linhas de reflexão e de insights para vocês. Hoje eu estou recebendo a Blenda Oliveira, uma convidada muito especial. Estava contando para ela aqui o quanto a gente celebrou quando ela deu ok. Então é uma honra entregar esse conteúdo para vocês. Desfrutem e aproveitem. Bem-vinda, Blenda. Muito obrigada, Juliana. Obrigada à sua equipe também. Para mim é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante que é carreira, trabalho. Que eu puder ajudar, vamos lá. Blenda, eu quero começar do começo no sentido de conhecer a tua trajetória. Tu tem uma profissão tradicional, psicóloga, né? Mas o jeito que tu desenvolveu aí tua carreira, eu entendo como interessantíssimo e não comum pela profundidade. Eu quero entender a tua história, entender a tua identidade. Tu conta um pouco pra gente como chegamos onde estamos? Bom, vou contar para você. Se eu me emocionar no meio, não tem problema, né? Toca a ficha. Vai ficar melhor. Bom, quando eu era adolescente, eu fiz vestibular. Na verdade, eu fiz vestibular para medicina, né? Era a profissão que eu sonhava na minha vida, era ser médica e professora. Eram as duas coisas que eu queria muito. Daí eu morava em Recife na época, né? E aí eu fiz o vestibular para medicina, não tinha muita esperança de passar, porque eu vinha de uma vida escolar muito fraca em termos de conteúdo, então eu tive que correr em busca aí do tempo perdido, né? E não estava com muita esperança de entrar em medicina. E entrei, terminei entrando e cursei até mais ou menos o segundo ano de medicina. E eu namorava nessa época com meu marido, com quem eu estou até hoje. E ele estava morando aqui em São Paulo e eu morando em Recife. E daí nessa época eu tinha 19 anos, ele tinha 21, e ele disse, olha, não dá para a gente ficar mais namorando longe, vamos casar, né? Imagina, 19 anos, não tenho a menor ideia do que se trata, né? E eu falei, vamos, nem tive dúvidas, vamos casar, né? E aí casamos, eu tinha 19, ele 21, e eu vim morar em São Paulo. E quando eu vim morar em São Paulo, eu fiquei tentando várias faculdades de medicina para conseguir a transferência. E não conseguia, e a única possibilidade era eu voltar para Recife, cursar pelo menos até o terceiro ano, e quando eu chegasse no terceiro ano ficaria mais fácil conseguir a transferência. Mas eu tinha acabado de casar, eu não achava que isso ia ser uma boa para a gente iniciar a vida da gente. Então eu resolvi entrar no cursinho novamente, né? E entrei no Anglo. Ele já com carreira, já trabalhando. Ele já trabalhava numa empresa, que era a empresa da família dele, que ele trabalhava já há muitos anos. Muitos anos. Ele trabalhava desde os 17 anos, e então ele já estava com o trabalho e a carreira dele aí acontecendo. Daí eu entrei no cursinho, e no Anglo, que já, como era antigo, né? E resolvi de novo estudar para fazer um vestibular para medicina. E quando eu estava no cursinho, eu conheci uma advogada, na verdade, o contrário, conheci uma psicóloga que estava fazendo uma transição de carreira, ela ia para o direito, ela ia fazer vestibular para direito, e ela tinha 50 anos na época. Eu era muito menina, enfim, e ela começou... Para ti, uma senhora. Não, para mim, uma senhora, né? Completamente, naquela época mais ainda, né? 45 anos atrás, foi quando eu cheguei em São Paulo. E aí, ela falou tanto da psicologia que eu falei, quem sabe psicologia não seja uma opção. Era um vestibular que ia acontecer no meio do ano, e eu disse, tá bom, vou fazer psicologia. E assim eu resolvi fazer psicologia. Entrei na faculdade de psicologia, fiquei encantada com as primeiras aulas, eu falei, vou fazer qualquer coisa, eu paro e faço de novo outro vestibular. Entrei e aí eu me encantei com a psicologia, e quando eu estava no segundo ano, eu acho, eu fiquei grávida da minha primeira filha. Então, mas eu continuei fazendo a faculdade. Super jovem, aí uns 23 no máximo. 22 anos. Engravidei com 21, e tive a Carol, eu tinha 22. E aí eu continuei fazendo a faculdade e tive a Carol, continuei a faculdade, porque felizmente eu tinha alguém que me ajudava, né? Que ficou comigo, sei lá, 36 anos trabalhando comigo, então cuidou das meninas.
Daí eu tive a Carol, continuei a faculdade. Depois, quando eu cheguei no estágio final para se formar, né, porque a gente faz um estágio final, quando me formei, eu tinha acabado de ter a minha segunda filha, que é a Gabi, né? E os 2 primeiros anos de trabalho que eu comecei eu fiquei grávida da Mica. Então, assim, eu tive as minhas filhas todas nesse processo da faculdade, depois da formatura, depois o início do trabalho. Mas nunca parei de trabalhar. Eu nunca parei, nunca. Eu continuei, como continuo até hoje. Né? Mas com 3 crianças pequenas. Com 3 crianças. É uma história. Né? Mas eu tinha essa pessoa que me ajudava muito, e o meu marido sempre foi um pai excelente. Então, se eu estava na faculdade, não podia levar num pediatra, ele ia. Então, a gente se dividia bem. A coisa ia naturalmente. Na verdade, a coisa acontecia naturalmente. Então, a psicologia da minha vida, na verdade, ela foi uma grande formadora da minha identidade, não só como profissional, né, mas do ponto de vista pessoal, porque eu estava sozinha aqui em São Paulo, com 3 filhas, enfim, tinha uma estrutura, mas eu não tinha minha família aqui, eu não tinha a menor ideia das coisas como eram. Então, a faculdade de psicologia foi como uma grande mãe para mim, né? E um grande pai também. Acho que ficou nesse lugar, no lugar de formação mesmo. Então, assim, me ajudou muito a ser mãe, me ajudou muito no casamento, me ajudou muito na educação das minhas filhas, porque logo que eu entrei na faculdade de psicologia, eu entendi que eu tinha que cuidar de mim, né? Então, eu comecei a fazer terapia, eu estava no 2º ano. E fui fazendo, né? Fui fazendo, e aquilo me ajudou muito. Até hoje eu digo assim, nossa, se eu não tivesse tido tudo isso, eu acho que eu tinha metido mais os pés pelas mãos. Eu meti muito os pés pelas mãos, teria sido pior, né? Poderia ter sido muito pior. Porque eu acho que as leituras, as reflexões, os mestres que eu tive, que foram sensacionais, tudo isso me formou pessoalmente como psicóloga, né? Então, a consistência que a gente estava falando não vem de fora, né? quer dizer, eu estudava muito, eu lia muito, mas sabe, Juliana, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu tenho até hoje, né? Desde que eu atendi o primeiro paciente na minha vida, que foi na clínica, eu tinha uma coisa que era assim: aquilo que eu falo para o meu paciente, aquilo que eu pretendo no processo terapêutico, aquilo que eu acordo com ele e que eu entendo, isso precisa ser parte da minha vida. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo, eu não posso vender uma coisa, porque a gente se vende como psicóloga. Os psicólogos não gostam muito disso, mas a gente se vende. A gente vende o trabalho da gente. Quando o paciente chega no consultório e você apresenta, você está vendendo o seu trabalho. Ele está né? avaliando, né? Ele Se ele quer construir aquela relação ou não. Ou não. Se quer consumir o nosso serviço ou não. Ou não, exatamente. Então, na minha cabeça sempre foi assim: aquilo que eu passo para o meu paciente passou de alguma forma por uma experiência minha. Então, eu sempre priorizei muito isso e cuidei muito disso. Então, eu pensava, eu preciso, se eu sou eu preciso ser uma boa mãe, né? Eu construir bem a minha família e também ser uma boa profissional. Então, para mim, pessoalmente, a minha profissão e a minha identidade e o meu fazer todos os dias estão todos juntos. Eu não separo uma coisa da outra, né? Então, a psicóloga que eu sou no consultório, se alguém me encontrar na rua, vai ver que eu sou igual, porque, claro, tem coisas que faz parte de um set, né? Que a gente cuida. Mas a psicologia, para mim, ela está entranhada na minha identidade, né? É uma coisa que realmente me formou, e eu falo isso assim, de verdade, genuinamente, porque está na minha alma, está inscrito em mim a psicologia, né? Então, foi assim que eu fui fazendo a minha carreira. Sempre priorizei, e eu podia fazer isso, eu tinha essa condição, né?
que o dinheiro que eu ganharia com a psicologia não era uma prioridade. Eu precisava me instalar no mercado, eu precisava atender. Então, eu falava para todo mundo, quem não puder pagar, quem puder pagar pouco, eu atendo. Pode Esse mandar. foi o começo. Esse foi o começo. Perfeito. Pode mandar, pode mandar. Então, eu atendia sábado, atendia domingo, atendia feriado, né? Atendia. A minha vida era atender. Daí, uma vez, eu conheci o médico pediatra das minhas filhas, eu já estava com uns 3, 4 anos atendendo. Ele disse, então, por que você não veio para a minha clínica e você faz uma sala lá? Então, foi a primeira vez que eu tive um consultório particular meu, que eu não dividia com outras pessoas. E aí eu falava para ele, olha, paciente que você tiver pode me mandar, que eu atendo. Então, assim, eu atendi muito, né? Eu passava o dia atendendo. Eu chegava a atender 14 horas por dia, 12 horas por dia. E atendia de graça, atendia por um preço simbólico, atendia, né? Porque eu queria criar musculatura nesse sentido. Eu precisava da prática. Só a prática traz, né, Blenda? E eu tinha um privilégio, né? Eu tinha um privilégio muito grande, porque eu não vivia do meu trabalho, né? O meu marido tinha uma condição muito boa, né? E ele me dizia, não, atenda, vá para os seus congressos, faça o que você precisar fazer, não se preocupe com isso. Então, isso foi, para mim, realmente um patrocínio muito grande, porque ele acreditou muito no meu trabalho, acreditou muito na minha formação, e eu pude trabalhar e fazer tudo como eu queria, do jeito que eu queria. Depois, claro, com a experiência, então você vai começando a olhar para uma coisa que nós psicólogos, pelo menos psicólogos clínicos, e a faculdade nos dá muito pouca formação nisso, que é a questão de como que você também faz da psicologia a sua carreira e como você ganha com ela. Rentabiliza, produtiza, exatamente. Tudo isso, a gente, quando vai para o consultório, tem muita dificuldade de fazer isso. Porque, desculpa te interromper, mas para a gente ir empacotando de diferentes pontos de vista, tem um viés que é da demonização, palavra ruim, mas assim mas aí tu vai virar dinheirista se tu estiver preocupado com a rentabilização do teu consultório. Isso. Mas é que não é isso, não são excludentes, são paradoxos que andam de braço dado. Sim, eu sou dinheirista, porque isso é o meu trabalho. Então, eu acho que a psicologia e o trabalho da psicologia, de modo geral, feito muito mais por mulheres do que homens. Hoje tem muitos homens psicólogos, enfim, mas na minha época tinha um homem na sala toda, eram muitas mulheres. Eu acho que não mudou muito, Blenda. Eu acho que não. Então fica uma ideia de que se mistura muito você atender alguém, ajudar alguém, como se fosse uma caridade, como se fosse alguma coisa que você não pode ter um preço. Isso aqui custa muito caro, né? Então eu acho muito importante que o psicólogo ele traga isso para dentro do trabalho dele, porque isso é um trabalho, e um trabalho muito sério e de muita responsabilidade, né? Então, e algumas pessoas, você sabe que eu já ouvi coisas do tipo assim, como assim você deixou a medicina e foi fazer psicologia, né? A psicologia não é coisa de gente muito inteligente, é a medicina, entendeu? Quer dizer, essas coisas a gente ouve. Eu não sei como está hoje nas faculdades, porque eu não dou mais aula, eu dei aula muitos anos também, fui professora há muito tempo na faculdade para os alunos de último ano, dei muita supervisão e isso já acontecia, né? Então eu acho muito importante que o psicólogo possa hoje se fala mais disso, muito mais, rentabilize, capitalize, viva do seu trabalho, por que não? Né? Isso, Blenda, porque daí entra uma questão que é muito dentro da minha área de trabalho, que é o desenvolvimento de carreiras. Eu encontro uma problemática que muitas vezes não ter eco dentro dos consultórios. Eu tenho muitas amigas na área clínica, e aí com essas a gente vai debatendo, até criando uma rede de indicações, porque muitos profissionais não encontram dentro do consultório um espaço interessante para debater carreira, porque o próprio psicólogo não olhou as suas questões de carreira. Sim. Quando o psicólogo coloca a sua carreira como algo recreativo, ele não está entendendo toda a problemática do trabalho na vida do ser humano, porque o dinheiro está de braço dado com a problemática do trabalho.
Quando tu nega Totalmente. essa problemática, tem um lance dentro de ti que tu não olhou com calma. Por que rechaçar o dinheiro? E aí, como é que tu vai ajudar o teu paciente que tem as problemáticas dele com dinheiro, com desenvolvimento de carreira, com daqui a pouco o recuo? Vamos lá, a gente tá num momento de mundo em que o desenvolvimento de carreira não é óbvio mais, não é uma escadinha. Não, É de uma jeito doideira, nenhum. vem pra cá e vai pra lá. E as pessoas levam isso pra dentro dos consultórios pra entender. Eu tô sendo reconhecido, não tô sendo reconhecido, isso é eu recuar é saudável, não é saudável. E aí encontra um psicólogo que não sabe falar sobre trabalho, porque ele não olha pras questões dele. Deve ser muito profundo, né? Sim, eu acho que tem uma questão, Juliana, que você tocou, e que o Freud dizia, né? Eu vou ter que recorrer ao Freud. Por favor, né? me presenteie. O Freud dizia que o paciente ele não vai mais além do que o analista foi, né? Então, que os nós do analista, de fato, terminam entrando naquilo que ele chamou de transferência e que impede esse crescimento, tanto do próprio analista quanto do paciente. Então, se você, como psicólogo, né, tem questões relacionadas ao dinheiro, questões relacionadas à carreira, como se assim, não, psicologia e carreira, não, isso vai acontecendo, a gente vai atendendo, vai acontecendo. Não é assim, né? A carreira, ela tem muito a ver com a trajetória da gente. E ela pode e deve ser pensada, porque não é uma coisa mágica. Não basta eu me sentar e atender pessoas que eu estou fazendo uma carreira clínica, né? Perfeito. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ir para congressos, eu preciso apresentar um trabalho, eu tenho que fazer sei lá, algum curso de especialização. Tudo isso vai montando a sua trajetória. E eu acho que tem uma coisa que, para mim, sempre foi importante. Eu tive pessoas que eu admirava muito, professores que eu admirava muito, né? Supervisores que eu admirava muito, analistas que eu tive que eu admirava muito. Então, essas pessoas ficavam para mim como um ponto de chegada, né? Eu quero muito ter essa abordagem dessa pessoa, eu quero trabalhar como essa pessoa, nossa, como essa pessoa me inspira. Então, a carreira da gente também é formada, não é? Por pessoas, por modelos que inspiram a gente admira, que a gente agradece, né? Eu acho que formar uma carreira, ela precisa conter essa gratidão embutida àquelas pessoas que te ensinaram e também você ter a humildade de procurar alguém que pode te ensinar mais, que sabe mais que você, né? Não acreditar que porque você leu meia dúzia de livros na faculdade, você sabe tudo. Então, a carreira também se forma dessas relações, dessas conexões que você faz, né, dentro da psicologia. E trazer para dentro da carreira da psicologia essa questão econômica, né? Que eu confesso para você, Juliana, que eu fui aprender isso faz 3 anos. Olha só. Faz 3 anos, né? Que eu disse, não dá mais para eu atender dessa forma, né? Que uma pessoa chega e fala para mim, e eu gosto da pessoa. Eu acredito na causa dela, óbvio. Eu tenho isso, eu gosto da pessoa, acredito, tenho um prognóstico na minha cabeça que essa pessoa vai evoluir, mas eu não posso ficar com essa pessoa, ela precisa de um tempo e não dá mais, porque ela não vai pagar aquele preço que eu estou pedindo. Isso para mim custou muito. Olha, faz 3 anos exatamente que eu tenho, e às vezes meu coração dói, porque eu gosto da pessoa, né? Eu falo, nossa, a conversa com essa pessoa é muito boa. Então, vamos lá, paga quanto você puder e daqui um tempo a gente acerta. Me deixa trabalhar. E quando você vê a sua agenda vai ficando lotada e você não tem tempo. Então, assim, foi muito difícil para mim, talvez ainda não estou dizendo que é fácil. A coisa mais difícil para mim é essa coisa do dinheiro, a questão econômica, porque o meu trabalho sempre foi assim, eu nunca fiquei olhando muito o resultado, eu olhava o resultado do paciente, mas nunca pensava assim, quanto eu vou ganhar por mês, enquanto negócio. Enquanto negócio, né? Nunca. Então, de novo, a gente não aprende lá nos primórdios, na nossa formação, né, Brenda? A gente não tem nenhum papo de negócio na graduação. E quem levantar essa bandeira, meu Deus, eu não sei o que acontece com a pessoa. Então ninguém ousa.
Todo mundo fica aqui, pianinho até se formar. Não vou ser eu que vou falar nisso aí. Sim, sim. Mas olha, isso a gente não tem, não. Na minha formação, nunca se tocou nesse assunto de dinheiro, Zero. né? Honorários, como que você faz, Posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado, não é? Quanto você está cobrando, quanto o mercado cobra, sabe? Esse tipo de coisa que todo mundo faz. Proposta de valor, qual experiência tu vai dar para o teu paciente? Tem uma experiência? Não tem? Exatamente. Deixa eu engatar Juliana. O próximo input. Posso ou tu quer Claro. fazer alguma conclusão? Não, pode. Blenda, o próximo input a gente vai falar sobre ansiedade. Tu publicou um livro que, pelo que eu entendi, tu escreveu ao longo da pandemia. Foi. Fazendo as pazes com a ansiedade. Foi. Desde que tu publicou aquele livro, quando eu penso em ansiedade, eu penso muito em ti. Não sei se isso foi consciente, se é um tema que realmente é caro para ti. Faz parte da tua estratégia te posicionar como mais profundo em ansiedade ou não? Isso foi uma coisa que aconteceu? Olha, Juliana, tem umas coisas que acontecem na minha vida que eu não espero muito que ela aconteça, né? O pessoal da Editora Nacional me procurou, né? Era bem no olho do furacão da pandemia, me procurou e disse, você está afim de escrever um livro? Eu falei, olha, eu não tinha pensado, Veja né? bem. Aí o pessoal disse, que tal você falar sobre ansiedade? Né? Como psicanalista, a gente não tem temas específicos, né? De modo geral, a gente trabalha com vários temas, assim, não. E alguns psicanalistas hoje têm se especializado mais, né? Em alguns temas. Mas na minha época, na minha formação em psicanálise, foi uma formação muito longa na Sociedade Brasileira de Psicanálise, a gente fala de luto, a gente fala de ansiedade, a gente fala... Questões, né? Existenciais como um todo. Questões existenciais como um todo, né? Então, quando falou em ansiedade, para mim foi uma surpresa, porque também estava vivendo muito isso no consultório. Todo mundo que me procurava na época da pandemia, a primeira frase é, eu não estou me aguentando de ansiedade. Eu não sei o que fazer. Eu sinto o coração bater. Explodiu, né? Eu sinto o coração bater. Eu estou sentindo medo o tempo todo. E aí eu falei, tá bom, vamos escrever sobre ansiedade. Mas eu não vou escrever sobre a patologia da ansiedade, a ansiedade patológica. Eu vou escrever sobre a ansiedade existencial, essa da qual a gente não vai se livrar nunca. Aí eles gostaram muito. É genial. O posicionamento é genial. Mas, Juliana, eu não pensei que isso ia ser um posicionamento, eu não pensei como ia ser... Nada intencional. Não tinha nada. Eu falei, não me leva para um olhar estratégico de carreira, não foi. Né? Eu não fiquei pensando no lançamento do livro, o que é que eu ia fazer, nada disso. Eu falei, eu vou escrever sobre ansiedade nesse sentido. Escrevi, é um livrinho curto, mas eu acho que ele atendeu... Leve, mas assim... Era o que eu queria, dar um pouco do histórico da ansiedade e ir numa contramão, né? Porque o livro não oferece receitas sobre o que você fazer com a sua ansiedade, mas assim, vamos refletir sobre uma coisa que está desde os primórdios do homem, né? E que a gente vive no mundo moderno, contemporâneo, que ele é a ansiedade. Ele é pura ansiedade. Não é interesse desse mundo que a gente não tem ansiedade. Fala mais disso para quem nos escuta e não é psicólogo. Blenda, por quê? Porque, veja, só vou fazer um recuozinho rápido, né? Desde a Revolução Industrial, desde que a gente entrou na modernidade, as exigências ficaram muito maiores. Aquela vida, vamos dizer que era uma vida mais ou menos prevista, seu pai era sapateiro, você também seria sapateiro, o seu filho também seria sapateiro, a família tinha um ofício, né? Que eles trabalhavam no campo, colhia o que precisava para a sua sobrevivência e não tinha um mundo lá fora. Então, você mais ou menos já tinha ideia para onde você ia. As ansiedades daquela época eram ansiedades da sobrevivência, do quanto eu vou poder, né, sobreviver e dar conta da minha família. Com a Revolução Industrial e as novas tecnologias, o mundo vai ficando maior, as pessoas vão migrando do campo para as cidades. Você tem a questão começa a ter uma visão diferente do trabalho, porque o trabalho tem o relógio, tem o tempo, né? Tem o tempo do seu trabalho, trabalho pago, enfim.
A própria competição, A própria né, competição Brenda? que vai aumentando, vai aumentando. Aquelas posições que tu deseja, muitas pessoas desejam, não é simples assim de conquistar. A coisa do sucesso vai ficando muito Perfeito. A mais ansiedade de evidente. performance. Performance. Então, tudo isso são ingredientes de ansiedade. Por melhor que você lide com a sua ansiedade, você está lidando sempre com a ansiedade. Você tem que bater metas, não é? Você tem follow-up, você tem todas essas coisas aí, conversas de retorno, chamado feedback. Você não sabe se você vai ser mandado embora ou não. Agora a gente tem outra coisa da ansiedade, não é? Porque você tem a coisa do empreendedorismo, do ser empreendedor, que todo mundo quer ser empreendedor. Perfeito. Então, e ser A própria empreendedor exposição em redes sociais, em se redes expor ou não se sociais. expor. Então, como é que a gente vai acabar com a ansiedade? Ela não vai, né? A própria rede social, ela vive da ansiedade, né? Ansiedade de ver quantos seguidores, de quem comentou, de quem disse, como está aquela pessoa. O quanto eu estou sendo aceita e reconhecida. Exatamente. Então, na minha visão, acho muito difícil a gente resolver essa questão da ansiedade. Eu acho que ela está aí, presente, né, em todos os lugares. Mas ela não precisa virar uma ansiedade patológica, né? Você pode refletir sobre a sua ansiedade. Você pode se perguntar, por que eu estou aqui? O que eu quero? Para que isso? Eu quero isso? Eu não quero? Essa pessoa parece uma coisa, mas eu quero ter a vida dessa pessoa, porque a gente se engana muito com o que a gente vê, né? Às vezes você vê uma pessoa aparecendo ali com um sucesso muito grande, mas ninguém sabe os bastidores da vida dessa pessoa. E o que é sucesso para aquela E pessoa. o que é sucesso para cada pessoa. E o que é dar certo também, né? A tua própria história, né, Blenda, só para puxar. Quem pudesse te olhar lá no início, podia dizer, nossa, que posicionamento incrível, olha o padrão de vida que ela tem. Não, mas tu nem estava olhando a rentabilidade. Tu tinha sucesso sobre outras perspectivas, não era essa. Não era essa, e demorou muito, Exato. né? Nem sei se hoje é, tá? Não sei se hoje é. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma realidade que ela é uma realidade complexa, ela é uma realidade que muda a todo momento, ela é muito mais rápida. Alguns autores, alguns não usam, não adotam essa terminologia, mas é exatamente a questão dessa pós-modernidade, né? Que oferece assim, outras coisas, outras perspectivas, mas também a gente paga um preço alto, porque você precisa estar dentro de um script e de uma forma que muitas vezes você não cabe ali dentro, ou você não quer, né? Então, eu acho que se a gente tem possibilidade de refletir e fazer a pergunta, o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou, por que eu faço o que eu faço, aonde eu quero chegar? Essas são perguntas que, na maioria do tempo, as pessoas não fazem. Então, elas vão sendo levadas, né, de roldão aí, e a ansiedade vai acompanhando cada vez mais. Blenda, qual o papel da autoestima para essas pazes com a ansiedade? Eu acho que é um papel, de valor, é um papel crucial, né? Porque a autoestima tem muita ligação com, vou usar um termo que se usa muito no mercado financeiro, mas que eu acho ótimo, é o valuation, né? Que você faz de você própria, né? E essa valorização, qual é o seu tamanho, ela também, e é uma mentira que isso é algo isolado, ela depende também do outro que te vê, né? E ela também depende daquele outro que te viu lá atrás, quando você nasceu. A autoestima é uma coisa que se forma desde muito pequenininho, né? E ela tem um papel fundamental nessas pazes que você faz com a ansiedade, porque você começa a ter uma condição de manejo melhor de você, né? Do que você realmente precisa. Por que eu estou forçando tanto a barra nisso aqui? Essa ansiedade, ela fala comigo sobre o quê? A meu respeito. Eu estou querendo parecer uma coisa que eu não sou? Eu estou querendo agradar as pessoas? Eu estou querendo mostrar para o meu pai, para minha mãe, para minha família que eu virei um grande profissional, que eu tenho sucesso? O que eu estou pretendendo com isso, né? Eu estou realmente falando a minha língua, né? Ou eu estou me submetendo para poder ser aceita,
né? Eu estou me isolando porque eu tenho medo também da exposição. Então, eu acho que todo esse diálogo é um diálogo de autoestima, E de que tu tem que sair do cuidado. automático, né, Blenda? Se tu for Sim, na manada, se tu for no automático, esquece. Tu não chega perto dessas questões, né? não, não. Vamos engatar em medo de errar, Sim. porque entendo que a gente tá indo nessa linha, né? A gente tem algumas frentes de entendimento hoje quando a gente fala de gestão de pessoas dentro das Uhum. corporações e no próprio trabalho como um todo. Por um lado, a gente tem um debate muito interessante que é assim, olha, tentativa e erro, quanto mais, melhor para as organizações hoje, porque essa organização vai ter uma cultura de maior inovação, é mais barato tentar errar rápido, detectar o erro e corrigir do que demorar. Só que isso ainda é um privilégio de organizações mais modernas, startups ou gigantes com técnicas muito interessantes de gestão. Não é a realidade da maioria das corporações e a gente vê que o erro. Eu entendo que tem duas questões, assim. Uma é a banalização do erro, a gente botar todos os erros no mesmo padrão, e uma intolerância ao erro que desumaniza o ser humano, ou despersonaliza o ser humano, torna ele máquina, o que também não é nem inteligente nem possível. Sim. Queria te ouvir problematizando sobre erro. Olha, essa questão do erro é uma questão muito importante, não é? Porque eu não sei como é que a gente vai crescer na vida. Vamos pensar numa carreira, Tá. né? É disso que nós estamos falando. Como é que você vai ter uma carreira profissional? Ou se você não quer fazer uma carreira, não é do seu interesse, você tem um trabalho, né, que você tem um emprego, ou você tem, sei lá, o seu negócio, mas você não quer escalar esse negócio, você quer ficar pequenininho mesmo, enfim. Mas seja lá como for, eu não sei como é possível fazer isso sem errar. Eu não sei como é possível viver a vida sem o erro, né? Errar para mim é um negócio que faz um pouco parte como eu respiro, né? Perfeito. Uhum. Agora, eu acho que isso não é uma banalização do erro, nem quer dizer que está facultado que você então erre sempre, né? Eu acho que a gente precisa aprender com o erro e a gente precisa avaliar se esse erro, qual foi o tamanho dele. Você prejudicou alguém com esse erro, né? Você criou um problema maior para um grupo com esse erro? Que consequências esse erro teve? Eu acho que isso é importante Isso é um frame pensar. para um gestor olhar, Blenda, no teu entendimento, de saúde nesse erro. Não sei se dá pra gente Sim, usar esse termo. sim, acho que sim. Eu não tinha pensado nesse termo, mas eu acho que sim. Quer dizer, para que a pessoa, não é assim, errou, consertou, pronto, tudo bem. Não, que ela possa refletir sobre esse erro. Claro, depende do erro, do tamanho do erro, tudo isso que eu estou Conexão com a dizendo. realidade, né, Blenda? Se teu erro prejudicou alguém, te prejudicou muito, não é? Você criou uma situação difícil, você precisa fazer uma reparação. Então, eu acho que Perfeito. quando eu penso no erro, eu penso também na reparação do erro. E reparação, para mim, é um processo que envolve reflexão, Que né? não é punição. Não, não, de jeito nenhum. Esse é o grande problema, sabe, Juliana? Ah, Quando a gente fala de erro, quando a gente fala de situações assim difíceis, né? Então, às vezes um olhar muito vitimista para as coisas, uhum. né? Então, assim, reparar um erro, refletir sobre o erro, não é você viver culpado com o erro, porque a culpa não leva você a muitos lugares, a não ser só de sofrimento pessoal. Mas é de você, de fato, né, assumir que você errou. É muito difícil algumas pessoas assumirem erros. Vai ter que passar pela dor, né, Blenda? Vai, Não vai é ter que feliz passar. errar. E a gente não Não, vai. E se for feliz, me corrige se eu estiver errada, mas no meu entendimento, se foi feliz errar, tu não tá aprendendo sobre ele. não, não. Ou se você, que é uma coisa que acontece muito, terceiriza seu erro. Perfeito. Né? Não, Uhum. eu errei, mas eu errei porque, veja, aquela pessoa Tá lá ou fora. aquela situação me fez errar. Não, né? Você talvez tenha feito uma leitura que não foi equivocada, ou você não prestou atenção em alguma coisa, não é? Colhe esse desconforto, Recolhe ele é esse teu. desconforto, é seu, pode ter uma parte da situação externa, das condições que não foram favoráveis, ok, mas eu acredito muito na responsabilização,
Não na culpabilização, na responsabilização. Muito legal a gente Né? diferenciar isso no mundo corporativo. É muito importante. Você ser responsável pelo seu erro significa que você pode crescer muito. Então, para mim, o erro é como o cientista que está lá no laboratório. Você acha que os cientistas que descobrem uma série de coisas maravilhosas, provavelmente eles erraram muito a rota. Tu me fez pensar em o estudo da segurança psicológica, agora que tu falou em cientistas. Saiu daí, né? Exatamente. Então, as pessoas vão errando, duvidando, se equivocando, mas elas precisam ter consciência do que elas estão fazendo, né? E aprender qual é a minha parte nesse problema. Eu acho sempre bom se fazer essa pergunta. Qual é a minha parte? Um gestor Né? pode intervir por aí, Blenda? Tem algumas dicas que te passa pela cabeça para os gestores que nos escutam? Como é que eles conduzem uma reflexão interessante sobre erros? Então, eu acho que a primeira coisa, Juliana, é exatamente quando o gestor vai abordar esse assunto, é tentar, e aí é uma reflexão do gestor, não conversar, né, com o seu colaborador como se fosse uma punição, né? Como se fosse alguma coisa que vai diminuir você. Você agora, para nós, diminuiu e a sua promoção talvez esteja longe, você não é tão competente. Eu acho que é preciso limpar isso e falar sobre, olha, isso aqui foi um erro cometido, aconteceu tal e tal coisa, o que nós podemos fazer com isso? O que você propõe? Né? Porque quando a pessoa propõe, ela está reparando esse erro. E isso eu acho uma coisa honrosa da parte da pessoa. Pensando sobre, se responsabilizando. Exatamente. Então, às vezes, e mesmo, veja, se a gente pensar na educação da gente, familiar, né? Todas as vezes que a gente errava, o que acontecia? A gente ficava com medo. Uhum. O que meu pai vai dizer? O que a minha mãe vai dizer? Dependendo do pai e da mãe, dependendo da educação. Né? Nossa, errei isso aqui, a professora vai colocar a caneta vermelha. Tinha isso. O erro sempre foi visto como uma coisa punitiva. E às vezes vinha, né? Uma Claro, punição desproporcional. Muitas vezes vem ainda. Às vezes um erro é tratado de um jeito desproporcional a esse erro. Uhum. Né? Então, eu acho que errar é uma coisa que não dá para escapar, né, disso, é normal, mas é o jeito de se abordar. E que você procure não deixar para lá seu erro. Né? Reflita sobre ele. E se você prejudicou alguém, né, você precisa reparar com esse alguém. Você precisa fazer algo por isso. E me fez pensar também, Blenda, que tem também a responsabilização do adulto para lidar com o que for inadequado do contexto. Porque muitas pessoas vão ser inadequadas na hora de lidar com erro. Mas também é nosso papel, enquanto adulto maduro, de aprender a lidar com essa inadequação. Claro. E de, suportar, 2, intervir quando é possível, mas não assim, nossa, agora então eu não consigo mais porque o contexto está sendo muito inadequado, estão me punindo de forma inadequada. Beleza, bora tratar essas feridas para lidar com isso de um jeito adulto. É possível, né? É possível. E eu acho que a gente vive uma época hoje, pelo menos eu vejo isso muito nas redes sociais, eu sou meio ratinha de redes sociais, porque eu fico olhando o que as pessoas fazem e como é que as pessoas estão fazendo. Laboratório, deixa eu observar. Eu olho, né? Eu vejo que às vezes tu desabafa, digo, ai, Blenda, isso, que horror, incoerente. A gente vê umas coisas complicadas, porque eu, assim, falando bem claramente, eu não ganho um tostão para fazer isso aqui que eu faço. Né? Que é um absurdo. Eu faço porque eu faço, porque eu gosto, né? Mas, claro que com o passar do tempo, eu tenho um bom assessor, o Xande. Alexandre, então... vamos rentabilizar essa rede social. Alexandre, se ela parar de produzir conteúdo, vai virar pessoal. Não, mas ele é uma pessoa que tem me ajudado muito e ajudado a ver essas coisas, não é? Então, hoje eu estou observando melhor, né? Mas o que eu vejo muito na rede social é um discurso absolutamente, às vezes, vitimista de tudo, né? É uma palavra, as pessoas tendem a culpabilizar sempre coisas que não tem jeito porque elas não vão mudar. Ah, mas é o mundo que está assim, mas é a indústria farmacêutica, mas é não sei o quê. Então, mas isso a gente não vai mudar. Aí acabou a discussão, então? Tu quer me dizer que chegamos no teto e fim? Pois é. Porque você muda com isso? Você não muda, tá bom. É esse mundo que eu vivo. O que eu posso fazer dentro disso, nas minhas condições? Então, isso que eu chamo de responsabilização. Perfeito, né? Perfeito. Blenda,
ainda seguindo em redes sociais, a gente tem a questão dos gurus de sabedoria, né? Muitos. O que tu pode dizer para quem nos escuta? Eu entendo que também tem uma relação com a ansiedade e com o medo, e eu acho também com a autoestima, assim, de as pessoas se sentirem, de novo, muito pequenas na hora de se compararem. E terem a sensação que aquela outra pessoa que aparece ali tão segura, ela é muito grande, e ela tem respostas que tu não tem, porque as questões existenciais são muito cabeludas, muito difíceis, e se tu olha elas de frente, mais ainda tu entende o quanto elas são complexas e que parece que a gente nunca vai chegar, né? É o tolerar, tá sempre construindo e desconstruindo e construindo. E esses gurus de sabedoria, é quase o ferrolho, né? Assim, tá, não, então deixa eu segurar aqui que ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Então, ufa, agora eu respiro. O que a gente pode dar de boas dicas, de bom conteúdo para essas pessoas pensarem um pouquinho mais e tirarem a mão desse ferrolho? Olha, eu acho que o ser humano sempre buscou respostas, né? E o ser humano sempre buscou, vou usar seu termo, um ferrolho aí para se segurar. Porque viver a vida não é uma coisa fácil mesmo. A gente é confrontado com muitas questões, e não só questões nossas, mas questões de pessoas que estão do nosso lado. E, infelizmente, a gente não tem sempre respostas para isso, né? Então, eu acho que o ser humano sempre correu. Na minha época de faculdade de formação, a gente não tinha redes sociais, mas a gente achava que os livros iam trazer essa resposta, né? E muitos trouxeram mesmo, não respostas, mas fizeram a gente pensar. Hoje tem essa coisa, essa gama de pessoas que se auto-intitulam também como gurus, né? E querem, e evidentemente, para quem está perdido, né? E se compara, e na comparação, a comparação é uma coisa que faz parte da espécie humana, não conseguimos escapar disso, mas é preciso tomar muito cuidado com o que você está se comparando, a partir do que você se compara, né? Então, as pessoas começam a ficar muito desesperadas, muito perdidas, porque são muitas informações, num volume muito grande, e eu ouço isso direto. Nossa, eu estou perdida na educação do meu filho, porque fulana falou que era assim, a outra falou que era assado. Ah, uma pessoa disse que com 23 anos a gente tem que saber o que quer, eu ainda estou atrás, entendeu? Então, tem uma realidade de que as pessoas estão mais perdidas. A rede social, ela ofereceu algo que ela não entrega, né? Conexão. Conexão é isso aqui que nós estamos fazendo. Conexão é eu falar com você, você comigo. A virtualidade é um tipo de conexão. É um início de conexão. Mas ela não entrega para você. Talvez uma fantasia de conexão, que a gente falava antes de começar o episódio. Pois é. Eu vejo tanto tal pessoa ou tal criança que eu tenho a sensação que eu conheço aquela criança, aquela pessoa. Não, tu não conhece. Exatamente. Então, mas isso foi a promessa, né? E eu acho que isso deixou as pessoas hoje muito mais perdidas. Então, eu acho que todas as vezes que você admirar alguém, que você achar que aquela pessoa fala bate em você em algum lugar, reflita também quem é aquela pessoa, procure saber melhor, né? Compare se aquilo que aquela pessoa está falando tem a ver com a sua realidade, tem a ver com o seu mundo real, né? Então, eu acho que a dica, né, no final das contas, é quanto você consegue se conhecer para você poder ter uma imunidade, né, uma imunidade que proteja você de você assumir discursos e ficar repetindo, porque é quase um papagaio, a gente está cheio de papagaios que vão repetindo. Ah, porque fulano disse isso, porque fulano disse isso, porque agora... Aí começa a repetir o jargão da pessoa. Acabou a autoria, né? Acabou Cadê a a tua autoria. digestão? Tu pode pegar esse jargão, mas faz a tua digestão. Exatamente. Coloca a tua autoria nele. Exatamente. Então, as pessoas começam a falar dessa forma sem ter a autoria e sem que aquilo tenha sido produto de uma reflexão e de uma vivência sua, né? O que é muito diferente do que tu nos contava ali da tua carreira, né, Blenda? Quando tu buscou modelos, e tu estimulou isso, né? Sim. Busque modelos. Mas o modelo tem a ver com comportamento, pedaços daquela pessoa. Eu não quero ser esta pessoa. Isso aqui dessa pessoa é muito interessante. Para mim, esses são os pontos de corte, sabe? De saúde, de que não é uma idealização, não é um ferrolho. Aí é modelo, eu vou procurar um mentor, porque esse profissional é interessante nesse ciclo. Mas não que ele seja, meu Deus, a pessoa que vai me dar todos os caminhos. Isso não existe, não, né, Blenda? E eu acho que
os antigos já falavam isso, né? Se a gente vai trabalhar sobre essa questão de conselhos e tudo mais, né? Quer dizer, o verdadeiro mestre não quer que você seja uma seguidora dele. O verdadeiro mestre quer que você se torne mestre, né? Então, quando você tem que ficar submetida à autoridade de alguém, é preciso começar a questionar isso, mesmo do seu psicoterapeuta, né? Total. Eu tive uma supervisora na graduação ainda que ela me disse assim, Juliana, eu tenho meu narcisismo bem resolvido e por isso eu quero que tu vá em outras supervisões, tu vai admirar outras pessoas e seguir outras pessoas que não seja só eu. Nossa, sério, sério, vai lá, vai viver. Não fica só aqui. Exatamente. Achei aquilo fantástico. Porque senão você vai criando vínculos de dependência. Perfeito. Isso na nossa profissão, como psicólogos clínicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa trabalhar para não sermos mais necessários. É muito sedutor, né? Também, né, Brenda? Então, se você senta naquela cadeira, as pessoas vêm e acho que o narcisismo, realmente, isso é um assunto bem interessante, precisa estar resolvido, porque essa coisa de redes sociais, se esse narcisismo não está bem resolvido, olha como é que se chama? Seguidores, né? Uhum. Então, seguidores de quem? Tudo é serviço, né? Tudo é serviço, quer dizer, seguidor, não, você acompanha uma pessoa, você gosta. Então, eu acho que na virtualidade é mais difícil porque você não tem esse corpo a corpo, e então a idealização ela demora mais a cair, demora mais. Mas eu acho que no contato pessoal, né, a idealização, se você prestar atenção, ela começa a cair. E aí você vê aquela pessoa real, que é ótima em muitas coisas, mas tem coisas que não, tem que coisas jamais que você é gosta. Perfeita. Não é perfeita, né? Então eu acho que a gente tinha essa vantagem. E eu sempre digo, se você puder conhecer as pessoas, conheça. Porque eu já tive experiências, algumas, de, por exemplo, ir para podcast ou ir para alguns eventos e conhecer certas pessoas que na rede social parecem tão, né, gentis, parecem tão amorosas, e não era nada disso, né? Era uma coisa que você dizia, nossa, como a virtualidade, né, como a virtualidade faz um Photoshop no caráter de uma pessoa também, né? Vai botando não é só a pele. não é só a pele. Mas é o jeito, porque a pessoa escolhe a entonação, se tiver boa retórica, sabe como é que fala, onde que chega. Então, eu acho tudo isso muito perigoso, né? Essa questão do processo de idealização. A gente tem que desidealizar o tempo todo, porque é assim que a gente busca a autoria da gente. Perfeito. Blenda, a gente falou sobre erros, mas eu também queria ir numa nuance de fracassos, que também é uma vivência cada vez mais presente no mundo do trabalho hoje, e eu entendo que há uma tendência no sentido dessa questão de desenvolvimento de carreiras cada vez menos óbvias e sem precedentes. As últimas pesquisas sobre saúde no desenvolvimento de carreira, as problemáticas de escolhas, trazem muito essa ligação, inclusive, com a ansiedade, porque muitas caminhadas tu não tem modelo. Então, tu olha para o mercado, tu olha para o teu segmento e tu não encontra eco. Eu quero fazer a caminhada de quem? Não tem quem fez uma caminhada que eu quero. E isso é cada vez mais presente. Logo, o fracasso se torna mais presente. O que eu chamo de fracasso seriam, assim, projetos que realmente deram errado, carreiras, ciclos que tu tem que encerrar e que foi muito diferente do que tu imaginava e que tu olha aquele saldo e diz, putz, deu tudo errado. Fracasso ninguém quer, né? É uma dor muito grande, qualquer fracasso. É mais que erro, porque é um conjunto de erros, né? Que vão se sucedendo ali. E eu acho que nenhum de nós sabe lidar com fracasso, né? Eu acho que a gente aprende no fracasso a lidar com fracasso e fazer as avaliações, né? Se conseguir, porque às vezes a pessoa fica presa no fracasso, na autopunição, na autodepreciação, né? Eu não consegui, eu não vi, eu não fui. Então, eu acho que se a pessoa conseguir trabalhar o luto do fracasso, porque o fracasso traz um luto junto, né? Aquele projeto não deu,
aquela empresa que eu abri, eu vou ter que fechar, já é uma coisa muito comum, né? Muito comum. Aquele produto que eu achava fenomenal, não vendeu. Não vendeu, né? Então, e são fracassos complicados, porque envolve, às vezes, muito dinheiro, né? Também tem isso, vamos ser reais, quer dizer... Consequências graves, às vezes, não só pra gente, mas pra nossa família. Exatamente, empregos que você tem, que você dava ali no seu projeto, você tem que encerrar. Então, eu acho que mesmo que a gente escolha modelos e a gente tenha referências, a gente pode viver um fracasso, né? O fracasso, ele é inerente ao que você está fazendo. Mas eu acho que se você é uma pessoa que cultiva... eu vou usar essa palavra, que eu gosto muito dela, mas ela não tem um sentido de subserviência, mas que você cultiva uma certa humildade, que você está sempre olhando para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua carreira e se perguntando, mas isso aqui que eu estou fazendo é mesmo? Será que é? Deixa eu olhar o que as outras pessoas estão fazendo, não no sentido de comparar, né? Então, eu estou lançando um produto, mas eu preciso olhar para os meus concorrentes, eu preciso respeitar os meus concorrentes, eu preciso ter os meus concorrentes como aliados, porque são eles que vão me dar, não é, a resposta. Então, às vezes, a gente fica tão encerrado no que a gente faz, tão ensimesmado do que a gente faz, que a gente não vê sinais que já estão acontecendo, porque nada acontece de uma hora para outra, né, Juliana? Perfeito. Um fracasso não ocorre de uma hora para outra, a não ser um acidente de avião, né? Sei lá. E muitos deles a gente vê que tem uma história, né? Que tem uma história, mas a gente entra no avião, a gente imagina que isso vai acontecer. Totalmente impotente. Né? Mas eu acho que alguns fracassos da nossa vida, das nossas vidas, eles emitem sinais de que essa coisa não está andando. Ou você precisa mudar a direção, ou você precisa chamar uma pessoa, ou você precisa ter um mentor nesse momento para conversar sobre algumas coisas, né? Então, eu acho que a humildade e o oposto, a vaidade, né, precisam estar um pouco... A vaidade demais de um negócio é eu acho, um caminho assim aberto para o fracasso. Cega, né? Essa paixão louca pela ideia. Você não consegue... você próprio se idealiza naquilo que você está fazendo, né? O meu negócio é incrível, tudo é incrível. E aí o fracasso vem e você fica assim meio espantado, né? Então, eu acho que a gente precisa, todo dia... Olha como é difícil viver a vida, né? Eu acho viver a vida um negócio incrível. De difícil e, ao mesmo tempo, de tanta exuberância. Mas todo dia você diz, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso olhar de outra maneira, né? Claro que você não vai ficar fazendo isso o tempo todo, porque senão você entra numa coisa de desvalorização, né? Mais do que de valorização. Mas eu acho importante a gente não se acomodar naquilo que a gente está fazendo, né? A gente fazer a pergunta, porque quando você se empolga muito, pode escrever que alguma coisa vai vir, porque você não leu todos os sinais que estavam ali, né? Vamos engatar em felicidade, Blenda, que é um outro conceito, né? Um outro entendimento que tem esses extremos, que tem essa cegueira, essas idealizações, e que podem levar para uma infelicidade constante, porque tem uma busca que é irreal, no meu entendimento, muitas vezes. Você sabe, Juliana, que a minha geração cresceu um pouco de que a gente trabalhava porque precisava trabalhar, né? E existia pouco essa ideia de fazer o trabalho que eu amo, fazer o que eu gosto. Sentido, né? do trabalho zero. Não se falava. Isso não existia, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito recente na vida, muito recente. Mesmo essa coisa de burnout que se fala muito hoje, enfim, são coisas recentes, né? Que está na boca do povo recentemente. Então, felicidade também não era uma coisa que se falava tanto assim, né? Hoje, acho que na década de 1980, a psicologia positiva, ela trouxe muito essa ideia de você fazer aquilo que gosta e buscar a felicidade e o seu trabalho como fonte dessa felicidade, né? Acho que isso tem uma vantagem muito grande. Quem não quer ser feliz, né?
Agora, o que é ser feliz? À custa do quê? Né? E ser feliz tem que incluir o ser infeliz, tem que incluir a dor. E o que eu percebo é que há uma fuga muito grande da dor, né? Como se a dor fosse o oposto da felicidade. A dor não é o oposto da felicidade, né? A dor é parte da felicidade. Felicidade não é um estado apenas de paraíso, de plenitude, né? É uma felicidade enorme quando a gente vai fazer algo que é muito difícil. Muita gente deve ter feito isso, você também. Quando a gente faz algo muito difícil, que gera um incômodo, sofrimento, dor, e a gente vê aquilo pronto, né? O orgulho é muito grande, né? Então, quando eu estou fazendo algo que é um desafio para mim, que às vezes eu choro de tão desafiador que aquilo é para mim. E de vontade de sair correndo. E de vontade de sair correndo. Mas aí eu respiro um pouco e falo, não, mas isso está alimentando a minha alma. Isso é um combustível para mim, né? E eu vou fazer. Então, quando você faz, isso é a felicidade. Então, eu não acredito em felicidade comprada, em felicidade vendida. Eu não acredito em método nenhum que vai fazer você feliz. Não acredito em nada disso, né? Nas regras para ser feliz. Temos 10 regras para você ser feliz. Quem sabe dessas regras é a vida de cada um, porque a vida de cada um tem dificuldades que a gente nem imagina. Mas eu acho que... eu estava conversando ontem, vou dar um exemplo, estava conversando ontem com um garagista do meu prédio. Eu desci, ele disse, eu vou pegar o carro da senhora. Tá, que ótimo, que bom. E aí ele disse assim para mim, eu vou deixar o carro do jeito que a senhora sabe sair da garagem, que facilita. Aí eu disse, seu Antônio, muito obrigada. Aí eu falei, nossa, o dia hoje está frio, não sei o quê. Ele falou, mas a senhora não sabe a felicidade que eu tenho quando eu termino o dia e meu trabalho não aconteceu nenhuma coisa grave. O que aconteceu uma coisa grave? Ele bateu um carro no outro, né? Ou ele não foi gentil com alguém que chegou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha aí o sentido dele. Ele tem um sentido para o trabalho dele, né? Porque a gente, às vezes, acha que pessoas que desempenham trabalhos muito manuais, operacionais, essas pessoas não têm a felicidade, não têm propósito. Não, tem. Elas podem não saber, mas se você conversar com elas, elas vão dizer, eu fico muito feliz de ter um trabalho, porque esse trabalho eu ganho e eu consigo alimentar meus filhos. Isso é um sentido para o trabalho, é um propósito do trabalho, né? Então, eu acho que essa coisa da felicidade, do sucesso, eu acho tudo isso uma enganação. Acho que tudo isso é para vender curso, entendeu? E as pessoas compram e ninguém é feliz desse jeito. A gente é feliz vivendo o dia a dia da gente ordinário. Acordar, pagar as contas da gente, fazer o trabalho da gente, observar o que a gente está fazendo. Amar, ser amado. Amar, ser conquistar amado. Coisas. Ter respeito. Então, isso é felicidade. Para mim, isso é assim. E eu não acho que é uma coisa que você aprende, né? Você aprende na sua experiência. Se pensar sobre ela. Se você pensar sobre ela. Então, para mim, por exemplo, vir aqui, fazer um podcast, né? Que eu me preparei para ele, que eu li o que vocês queriam e que eu refleti sobre o que vocês queriam me perguntar, enfim. Para mim, isso é uma responsabilidade, isso é um trabalho que eu estou fazendo. Isso aqui, para mim, é um trabalho, né? Porque o trabalho não precisa ser remunerado. O trabalho é aquilo que a gente faz que transforma a gente e transforma o outro. Então, eu terminar esse podcast e me sentir bem, e vocês também, puxa, que bom que você veio, isso para mim é uma felicidade, isso para mim é uma alegria, né? Então, porque eu estou aqui feliz de estar aqui. Então, felicidade para mim se trata disso, se trata de passar por estágios de dores, de dúvidas, de equívocos, de você às vezes não quero, mas você termina o seu caminho que você se propôs. Eu acho que isso aí é uma felicidade. É uma felicidade você criar seus filhos, né? A felicidade você formar aquilo que você se propôs a fazer. Então, eu acho que as pessoas ficam muito atrás dessa coisa de felicidade e ela está no seu nariz, debaixo do seu nariz, e você não está vendo.
né? Muito. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar um pouco mais de conta. Blenda, a gente está encaminhando para o final. E tem dois inputs de conversa que eu, nessa temporada, tornei meio padrão, tô experimentando, vamos ver. Um é a gente diferenciar carreira, trabalho e profissão. Uma das minhas preocupações e motivos desse podcast é a gente levar esse tipo de conversa para mais pessoas. Educar sobre carreira, trabalho, profissão, enfim, tirar do senso comum para a gente modernizar os entendimentos, porque os de 20 anos atrás não servem mais, a gente precisa trazer novos. Eu queria entender como é que bate para ti a diferença desses termos, se tu pode explicar o teu ponto de vista dessas diferenças. A gente já falou um pouco, né, mas assim, mais metodologicamente, né, tu tem uma profissão, tu tem o teu trabalho, que ele é autoral, é o teu modelo, tu tem o desenvolvimento da tua carreira, que é a história, né, que teu trabalho conta. Eu acho que são coisas... o trabalho, né, do meu ponto de vista, o trabalho é algo que você faz que sempre exige esforço mental ou físico, depende do trabalho, né? Eu acho que o trabalho ele não é somente o que ele rende, né, em termos financeiros, mas eu acho que o trabalho, do ponto de vista até psicológico, ele tem um impacto muito positivo sobre a saúde mental. Trabalhar faz bem à mente, trabalhar faz bem ao espírito e faz bem ao emocional, né? Não necessariamente os trabalhos são remunerados, né? Você pode ter um trabalho voluntário, você trabalha em casa, né? Você trabalha de outras maneiras que não é remunerado. Quando esse trabalho é remunerado, né, você pode, com ele, fazer uma carreira, dependendo se você quer fazer uma carreira. Você me perguntou sobre carreira, trabalho e profissão, né? Tu como psicóloga, mas a gente tem muitas psicologias, né? Sim, e eu poderia, como psicóloga, fazer uma outra carreira, né? Eu poderia, sei lá, ter escolhido trabalhar numa empresa, ou eu poderia montar minha própria empresa de um produto X. Então, eu tenho uma profissão, mas não necessariamente é ela que determina a minha carreira. Quando você consegue ter uma profissão que você escolheu e gosta, né? Porque quantos engenheiros, advogados estão trabalhando, e psicólogos também, coisas totalmente diferentes daquilo que eles escolheram como profissão. Mas quando você coincide a profissão com a carreira e com o trabalho, realmente é um trio de muita força, né? Porque com a profissão que você escolheu, você trabalha com ela, recebe por ela e você faz uma trajetória. Isso é um pacote potente. Né? Mas muito potente, né? Tem um monge, né, antigo, conhecido como São Bento, né, que no século V, século VI, e a regra dele, que hoje é conhecida como regra de São Bento, né, que ele diz que o que ordena o homem é orar e trabalhar, né? E o Freud, nas suas obras, ele diz que a finalidade do homem é amar e trabalhar. Então, o trabalho, nesse sentido, quando você torna o teu trabalho, a tua profissão, o teu trabalho, e o teu trabalho, a tua carreira, isso tem um poder de transformação não só pessoal, mas a transformação do teu entorno, daquilo que você pode proporcionar para as pessoas, daquilo que você pode inspirar nas pessoas, a ajuda que você pode dar a elas para que elas possam fazer uma escolha profissional mais próximo do que elas gostam. E se não é com a profissão que você escolheu, você pode fazer a carreira com outra atividade que você está fazendo. Mas eu acho importante que as pessoas construam uma história, né, com a profissão dela. Vou contar uma historinha bem rápida. Semana passada eu estava conversando, estou procurando uma pessoa para trabalhar em casa. Uma cozinheira. E eu fiz várias entrevistas. E eu fiquei muito impressionada, porque eu conversei com três excelentes profissionais, né? E elas têm uma trajetória profissional, elas têm uma carreira como cozinheira. E nenhuma delas acha que tem carreira. Olha só. Elas dizem, o que elas dizem? Eu não tenho uma profissão, eu não estudei,
Olha só. né? Eu não cheguei nem no segundo grau. Eu queria ter feito uma carreira na minha vida e não fiz, Isso invalida o meu ofício. né? Então eu falei para ela, mas quando que você começou, para duas, quando você começou a trabalhar como cozinheira? Eu aprendi quando eu tinha 17 anos. Quantos anos você tem hoje? 45. E você olhando para trás, você hoje é uma cozinheira melhor? Como que é? Não, aprendi muita coisa. Isso não é uma carreira? É uma carreira. Por que não seria? Por que não? Né? Então eu acho que a carreira para mim é como se fosse um tapete que você vai tecendo ao longo do tempo. E que tem muitas idas e voltas, e que tem momentos difíceis, tem muita dor, tem felicidades, tem alegrias. Mas, sabe, a impressão que eu tenho quando eu falo de carreira é uma coisa que você vai tecendo ao longo do tempo, com consistência. A consistência é muito importante, com permanência, né? Com determinação. Então, eu acho que essas três coisas juntas é uma sorte enorme. Fenomenal. Lenda, a última questão. Eu falo demais, né, Juliana? Incrível, Mas é e que eu vou tô aqui, para mim, eu tô numa aula, na verdade. Blenda, a gente, quando vai levar o jeito que a gente entende gestão de pessoas no trabalho da Planos, né, enquanto braço consultoria dentro das organizações, o apelo que a gente tem é modernizar também a gestão de pessoas, e a gente tem uma frase que simboliza que é humanizar não é infantilizar. Porque na minha prática profissional eu percebia que quando a gente trazia as questões psíquicas para o centro da mesa, quando a gente falava da complexidade do funcionamento humano, quando a gente problematizava a carreira, performance, muitas vezes as pessoas viravam uma chave e achavam, não, então não pode pressionar. Não, então tem que tolerar todos os erros. Não, mas então... Não... E eu comecei a entender assim, gente, não tem nada a ver com isso. A gente problematizar a complexidade do funcionamento humano dentro das corporações é outra coisa. Então a gente levanta muito essa bandeira para tentar simplificar. Humanizar não é infantilizar. O que essa frase te fala? Que sentido faz ou não faz? Eu acho que faz um sentido enorme essa frase. E eu acho que sempre nas empresas, né, quando a gente vai falar de psicologia, de tudo que tem na psicologia, é interessante, né? Porque aí vem junto com isso uma coisa de proteger, de proteção. Quase como se você estivesse dando uma proteção. Que sim, tem um aspecto protetivo, eu não acho que isso é um problema, mas eu acho que isso não é você colocar a pessoa num lugar de uma pessoa coitada, né? Coitada, não pode pressionar, coitada, não pode dizer tal coisa. Não, vamos segurar. Claro que a empresa, se tiver um ambiente adequado, um departamento de recursos humanos, de consultoria, pode detectar que alguns dos seus colaboradores estão passando por momentos difíceis, né? Ou estão vivendo algum tipo de transtorno importante e que, portanto, a aproximação com essa pessoa ela precisa ser pensada respeitando que isso não é infantilizar, isso é respeitar que aquela pessoa, naquele momento de vida, ela está passando por um momento difícil e ela precisa ser abordada, o approach com ela vai ser outro, né? Mas, mesmo assim, é preciso que fique claro também que hoje em dia, eu acho que isso fica muito confuso, a cultura da empresa, o que a empresa pretende, porque toda empresa, no fim das contas, no final do mês, ela precisa dar lucro. Porque senão ela não consegue se sustentar. Né? Ela não consegue criar todos os instrumentos de bem-estar. Não adianta matar a galinha, né? Ela precisa dar resultado. O resultado é importante. Nunca dá para fugir numa empresa do resultado, mas há caminhos para chegar nesse resultado. Né? E como o resultado é feito pelas pessoas, porque são as pessoas que produzem o resultado. Não são as paredes, nem as janelas, nem as mesas. Exatamente, não são os computadores, né? Não é a sala linda, a mesa linda, não é isso que produz resultado, são pessoas. Então, essas pessoas precisam ser compreendidas de uma forma, às vezes, mais individualizada e como grupo também. Então, eu acho um benefício enorme numa empresa se ela pode falar sobre essa dinâmica psicológica, né? E que você não está dizendo isso porque, olha, então agora todo mundo tem que mudar. Não, não é isso. Pelo contrário, é para você fazer melhor essa comunicação. Sabe que na prática é muito comum as pessoas
ficarem muito evitativas com desligamento. Isso é um tabu, assim. Nossa, eu vou fazer mal para uma pessoa se eu desligar ela. E, na verdade, eu entendo que é o contrário. Muitos desligamentos são presentes. É libertar a pessoa daquele ciclo que daqui a pouco ou ela não pode concretamente, por questões financeiras ou sei lá o quê, ou por questões psíquicas de não conseguir assumir que tá na hora de fechar o ciclo e buscar outras vivências. Sim. Então é só um exemplo de que humanizar não tem nada a ver com eu tornar alguém incapaz de tolerar sofrimentos. Não. Tem a ver muito mais com transparência, com honestidade, sim com proteção, mas no sentido de... Pra mim é muito conexão com a realidade, sabe? Se tem um transtorno psíquico aqui, a gente tem que olhar ele e a gente tem que buscar amparo. Exatamente. E veja, você falou em desligamento, né? Que é um tabu. É mesmo. É difícil. Mas eu acho que, às vezes, eu acho que os desligamentos, eles não contam uma história. Eles acontecem. Perfeito. Um episódio. Então, a pessoa é chamada e é desligada. Perfeito. E, às vezes, ela fica surpreendida com aquilo, porque não tem uma história. Ninguém avisou para ela que ela estava construindo. Que ela estava, exatamente. Perfeito. Então, eu acho que as entrevistas, as conversas de desligamento, precisam contar uma história. Então, essa pessoa pode ter avisos, né? Que, olha, o seu trabalho precisa melhorar, ou talvez o seu ciclo aqui vai se encerrar, porque aí vai doer de qualquer jeito. Eu acho que desligar alguém é sempre difícil para quem ouve, para quem faz, né? Para quem ouve mais ainda. Mas, de repente, ela pode levar um aprendizado daquele desligamento, né? Total. Ela leva uma dor, porque mesmo as pessoas querem ser desligadas, na hora que são, é um sofrimento, né? Verdade. Mas eu acho que se ela tiver uma história, uma reflexão sobre isso, ela pode levar para o próximo trabalho como um aprendizado. Aprendizado e é uma questão de respeito, né? Sim, de direito, não direito jurídico, mas de direito de ser humano, de saber a história que ela está construindo naquela corporação. Claro. A gente vai ter que encerrar, Blenda, senão eu vou te alugar Muito aqui num episódio de 2h30. Não, Juliana, não para de ótimo. perguntar. Muito obrigada. E eu gosto de falar, então vou falando, dando os exemplos, porque vão vir É um prazer te ouvir. Tu, diferente desses gurus, tu é como tu é na rede social, gente, fazendo a propaganda. Ela é muito mais querida que na rede social, muito mais consistente. Muito obrigada pelo teu tempo mesmo. Obrigada, Juliana. Espero que eu tenha ajudado aí o seu ouvinte, né? E continue aí, porque esse é um tema muito importante e necessário nos dias de hoje, né? Porque até essa coisa do trabalho, profissão, carreira, é uma coisa que está meio confusa, né? Para as pessoas. Muito confusa. E aí a gente tem hoje uma geração dentro dela que trabalhar também é um problema grande, né? Quanto eu quero trabalhar, de que jeito eu quero trabalhar, as condições de trabalho. Que espaço eu vou botar o trabalho na minha vida. O espaço tem na minha vida, então é muito bom refletir sobre isso. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Blenda, tu quer deixar teus contatos para quem está nos ouvindo? O teu Instagram, me lembra? O meu Instagram é Blenda_Psi. Perfeito. É lá onde o pessoal te encontra, e é onde, né? Porque quer dizer, eu tenho as outras redes, mas eu não sou ativa. Aparecem lá, mas no Instagram é onde eu estou mesmo. E de publicação é o Fazendo as Pazes com a Ansiedade. Até agora, o Fazendo as Pazes com a Ansiedade. Vamos produzir mais livros? Vamos ajudar a sociedade? Bora? Estamos no caminho, né, Xande? Bora, Alexandre, ajuda isso aí. Bota ela para escrever. Nós estamos num caminho aí. Mas eu escrevi Fazendo as Pazes com a Ansiedade e escrevi também o livro de Herdeira Sucessora, que foi a minha tese de doutorado e que eu estudei a relação pai e filha na empresa familiar em termos de sucessão. E isso foi no começo dos anos 2000. Depois eu não trabalhei com o tema, fiquei trabalhando com outros. Hoje eu estou tentando voltar para ele. Mas são esses 2 livros que eu tenho. Perfeito. Muito obrigada. Todo sucesso do mundo, que cada vez mais tu produza conteúdo interessante, que a gente leve saúde psíquica para a sociedade. Gente, muito obrigada para quem nos escuta, para quem nos acompanha. Até o nosso próximo episódio. As minhas redes sociais, @Juliana Rondon, Planos Carreiras, o da Planos, e o Talk Planos, para encontrar o nosso conteúdo específico desse nosso canal de comunicação. Muito obrigada.